pessoal, vamos para a aula 426, revisando o conteúdo, que são os testes de vestibular sobre associação em série. Questão número 1, FUVEST São Paulo. O estudante quer utilizar uma lâmpada dessas de lanterna de pilhas e dispõe de uma bateria de 12 volts. A especificação da lâmpada indica a tensão de operação 4,5 volts e a potência elétrica de utilização durante a operação é de 2,25 watts. Para que a lâmpada possa ser ligada à bateria de 12 volts, será preciso colocar uma resistência elétrica em série de aproximadamente quanto? Então, questão bem interessante. Eu tenho uma lâmpada em que ele quer, isso aqui é 12 volts é a bateria, tá? E ele quer que a lâmpada funcione adequadamente como o fabricante mandou. O fabricante quer que a lâmpada tenha 4,5 e uma potência de 2,25 watts. Quanto deve ser a resistência elétrica? Bom, vamos lembrar então que uma coisa interessante é tu botar aqui polo positivo 12 volts e negativo 0. Estou estipulando que seja isso, tá? Poderia ser qualquer valor em que a diferença desse 12. Então aqui vai ter 12 fios ideais. E notem, eu quero que a DDP na lâmpada seja 4,5. Ou seja, aqui, ó, vamos lembrar que circuito em série, a soma das tensões tem que dar os 12 volts, porque aqui é 0. Então, aqui, ó, pessoal, quanto que é a diferença de 12 tem que cair 4,5? Se tem que cair 4,5, aqui vai para 7,5 volts. Concorda comigo? 7,5 mais 4,5 dá os 12 volts. Então, vê que a diferença na lâmpada dá os 4,5. Então, observem que eu quero que caia no resistor o restante dos 7,5. Então, por que isso aí já é importante? Porque o valor da resistência do resistor é a DDP que tem nele pela corrente que circula nele. A DDP nele eu já sei, 7,5, porque eu quero 4,5 na lâmpada, então 7,5 para ele. Mas como é que eu sei isso? Ah, porque eu sei que a soma das DDPs em elementos em série tem que dar a DDP total. A DDP total é 12, 4,5 aqui, 7,5 aqui. Então já sei a DDP do resistor. Falta a corrente. Como eu descubro a corrente? Pessoal, esses caras aqui todos estão em série. Então a corrente que circula nos polos da bateria é a mesma, ó, do positivo para o negativo, sempre a circulação. É a mesma corrente que circula na lâmpada, que é a mesma corrente que circula no resistor. Então bastará eu descobrir a corrente na lâmpada que eu sei a corrente no resistor. Está todo mundo em série. Então olha aqui. Isso aqui é para o resistor, beleza? Para o resistor. Agora, para a lâmpada incandescente eu trato como resistor. Vamos lembrar que eu tenho DDP na lâmpada e a potência da lâmpada. Olha aqui, para a lâmpada, π I vezes U para a lâmpada. Então, se eu fizer aqui, ó, para a lâmpada, essa expressão, eu vou ter que a potência é 2,25 igual a corrente que eu não sei, mas quem descobrir a corrente para a lâmpada descobre para o resistor, vezes a DDP, que é 4,5 volts. Watts é sistema internacional, volts também, então acharei a corrente na lâmpada, ó, no sistema internacional. Então a corrente é 2,25 dividido por 4,5. Isso está mais ou menos 0,5, tá? Mais ou menos não, acho que é 0,5, tá? De qualquer jeito, tá certo, ó? Porque eu posso dividir por... Dá para fazer, mas aqui, ó, vou dar uma dica para vocês. Como eu vou ter que usar esse valor ali? Deixa quieto. Põe ali, ó, o 7,5, que é a DDP que tem que ter no resistor. E aqui, ó, eu vou dividir por 2,25 sobre 4,5, tá? Mas aqui eu já poderia aproximar para 0,5, tá? Porque 2 por 4, né? E então aqui tá, dava para aproximar se tu quisesse já.
Ou multiplicar invertido, mas não vai ficar muito fácil não. Achei que ia ficar 7,5 vezes 4,5 por 2,5. Mas se eu dividir, então aqui mais ou menos já 0,5 amperes. Poderia fazer aqui, eu acho que até dá exato. 7,5 por 0,5, agora ficou fácil, 15 ohms. A ideia física que importa, a conta te vira, né? Te vira na conta. Aqui a minha função é te explicar o quê? Que a soma dessas DDPs dá 12, então descobri essa. Descobri a corrente nessa, quem descobriu a corrente nessa descobre a corrente no outro. DDP e corrente vai descobrir a resistência, 15 ohms e de equador. Muito legal esse tipo de questão, então aí, né? Mostra que o aluno conhece o circuito. Questão número 2. Nas lâmpadas incandescentes encontramos informações sobre sua tensão e potência de funcionamento. Imagine associarmos em série duas lâmpadas incandescentes, uma de 110 volts 100 watts e outra de 220 volts 60 watts. Nesse caso, qual deverá ser aproximadamente o valor máximo da tensão de alimentação a ser aplicada nesse circuito para que nenhuma das lâmpadas tenha sua potência nominal excedida? Então, importante esse tipo de questão. O que é uma potência nominal? O fabricante me disse, aqui com esses dados, que essa lâmpada brilhará com 100 watts se eu ligar em 110 volts. E brilhará com 220 se eu ligar com... brilhará com 60 se eu ligar em 220. Então tem que cuidar esses dados. São dois dados que dependem um do outro. Agora, eu não vou ligar adequadamente. Se eu ligasse adequadamente, a lâmpada A, olha ali a lâmpada A, faz o pio para a lâmpada A. Potência da lâmpada A, 100 watts. Corrente, não sei, DDP 110 volts. Então, se eu ligasse adequadamente, 100% e 10, isso aqui tu faz essa conta, dá aproximadamente 0,9 amperes. Tá? Então, fiz a conta, deu 0,9 amperes, 0,91 amperes. Agora, isso aqui para a lâmpada A. Agora, para a lâmpada B funcionar adequadamente, eu faço a mesma coisa. Eu faço π I vezes U para a lâmpada B. Então, funcionar adequadamente é botar aqui 60, botar aqui I e aqui 220 volts. 60 dividido por 220, funcionar adequadamente, é funcionar com uma corrente aproximadamente 0,27 amperes. Bom, em funcionamento normal, eu posso fazer agora, ou eu faço U igual a RI, porque eu tenho a DDP, 110, resistência da lâmpada A, vezes a corrente 0,9, 0,91, encontrarei para a resistência, essas contas eu vou deixar contigo, tá? 121, aqui não é aproximadamente, aqui é igual, tá? Se tu não arredondasse aqui, ó, tem que encontrar 121 ohms exato, tá? Então, essa conta e essa conta aqui deixo para tu fazer. Isso tudo pensando no funcionamento normal da lâmpada, tá? Agora, a mesma coisa eu faço U igual a R vezes I para a lâmpada B. Pensando tudo, funcionando bonitinho. Então aqui, se eu botasse 220 com uma corrente de 0,27, quanto daria a RB? 220 por 0,27 dá aproximadamente 807 ohms. Só que aí o camarada, ele pega essas duas lâmpadas e liga não adequadamente, ele liga em série. Ele pega aqui a lâmpada A e liga em série com a lâmpada B. E ele quer saber qual é a DDP que ele vai botar para não exceder a potência que o fabricante mandou. Notem que nessa lâmpada B pode passar no máximo 0,27. Passou mais de 0,27, ela brilha mais. E nessa 0,91. Então, a corrente que eu vou ter aqui máxima em cada um deles, lembrando que é a mesma, é o 0,27 amperes. Vamos lembrar que a corrente é a mesma nos resistores em série. Então, eu sei a corrente nos polos desse gerador. Para saber a tensão total, o que eu tenho que fazer?
resistência equivalente vezes a corrente total, que eu já sei a corrente total. Que é o quê? Eu pego o valor mínimo, porque se fosse mais do que esse aqui, essa lâmpada aqui brilharia mais com o fabricante. Essa daqui vai brilhar menos com certeza, porque 0,27 é menor que 0,9. Mas ele quer que nenhuma delas brilhe mais do que o fabricante mandou. Então tá aí. Agora o máximo que eu posso botar é quando essa corrente está no limite ali, né, dessa aqui brilhar com 60. Vamos lá então. Resistência equivalente. Só somar. Só somar. 121 mais 807 dá 928. Então resistência equivalente insere 928. É isso aí, 928 ohms. Agora, para saber a DDP total, é o 928 vezes o 0,27 amperes. Isso aqui dá aproximadamente 250, algumas coisinhas aqui, 250,56. Bom, então o máximo que eu posso botar das alternativas é 250 volts. Tá? Porque 250,56 já está no limite. Então tá ali, das tensões que ele me apresentou, 250 volts. 360 já ultrapassaria e os outros valores seriam menor do que o máximo, que ele pergunta qual é o máximo que eu posso colocar. Questão difícil, hein? Não é uma questão fácil. Questão número 3 da UERJ. Um circuito empregado em laboratórios para estudar a condutividade elétrica de soluções aquosas é representado por esse esquema. Ao se acrescentar, daí tem uma lâmpada aqui de 60 watts, 127 volts, não, desculpa, 120 volts. Então, 60 watts, 120 volts, 127. Vamos lá. Então, o circuito é empregado em laboratórios para estudar a condutividade nas soluções aquosas. Ao se acrescentar um determinado soluto ao líquido contido no copo, a lâmpada acende, consumindo a potência elétrica de 60 watts. Nessas circunstâncias, a resistência elétrica da solução em ohms é de cerca de quanto? Bom, notem que a corrente que circula na lâmpada é a mesma que circula na solução. Na solução se chama corrente iônica. Mas ele quer saber a resistência elétrica associada a essa solução iônica. Bom, insere. Nota que se eu tenho 120 volts na lâmpada, porque ele está dizendo que a lâmpada está funcionando adequadamente. Então, se nós colocarmos aqui, ó, olha aqui, 127 e aqui 0, então aqui o potencial será 0, aqui será 127, e como a lâmpada está funcionando adequadamente, a DDP sobre ela é o 120. Ou seja, aqui é 7 volts. Porque a DDP na lâmpada, ó, 127 menos 7 dá 120. Ou, insere, tu tem que saber que a soma das DDPs, então 120 aqui, quanto tem que ser aqui? 7 volts, para que a soma das DDPs nos resistores dê a DDP total. Agora, eu sei nessa solução a DDP, basta saber a corrente. Como está em série, a corrente que circula na lâmpada é a mesma corrente que circula na solução. Então, vamos lá. Para a lâmpada, eu sei que π, I vezes U. Se a potência da lâmpada é 60 e a DDP é 120, 60 por 120, sabemos que a corrente é 0,5 amperes na lâmpada. Porque a lâmpada está funcionando como o fabricante determinou que era para ela funcionar. Então a corrente é 0,5 amperes. Está aqui, que é a mesma que passa na lâmpada. Então a resistência da solução é a DDP na solução pela corrente que circula nela. DDP 7 volts sobre 0,5 amperes, 14 ohms será a resistência elétrica. Questão de número 3, A de Argentina para a questão de número 3. Questão número 4 diz assim: um LDR, Light Dependent Resistor, é um dispositivo elétrico cuja resistência elétrica varia com a intensidade da luz que incide sobre ele. No circuito esquematizado estão representados uma fonte ideal de tensão contínua epsilon,
Um resistor com resistência elétrica constante R e um LDR. Nesse LDR, então está te explicando aí o funcionamento do LDR, tá? Nesse LDR, a resistência elétrica é uma função da intensidade luminosa, diminuindo quando a intensidade da luz aumenta. Ele está dizendo, mais luz, menos resistência elétrica, tá? Aí assim, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas no texto a seguir na ordem que aparece. Se a intensidade da luz incidente no LDR aumenta, a corrente elétrica no circuito tararã e a diferença de potencial no resistor tararã. Então a questão número 4 mostra um circuito de 2 resistores em série. Aí nós temos a fonte aqui ideal, fios, nós temos um resistor e nós temos o outro resistor, que é um resistor especial chamado LDR em série. Nós sabemos que a corrente que circula nesse cara aqui e é a mesma corrente que circula nesse, que é a mesma corrente nos polos dessa bateria. Essa corrente total dependerá do quê? Da DDP, que ele chamou de Epsilon, sobre a resistência equivalente. Resistência equivalente é a resistência R mais a resistência do LDR, porque esses dois caras estão em série. A questão toda é que ele me diz o seguinte, ó, que mais luz, o que acontece com mais luz? Ó, diminuindo em função quando a luz aumenta. Então, mais luz, menos resistência LDR. Agora, daí ele perguntou lá, ó, se a intensidade da luz sobre o LDR aumentar mais luz, eu botar mais luz em cima dele, a resistência desse cara diminui. Então a soma diminuirá. Mas se a soma diminui, eu terei mais corrente, porque a corrente total depende da resistência equivalente. Quanto menos resistência equivalente, e será menos porque tem mais luz, mais corrente total. Tá aí. Então a corrente total aumenta. E o que eu posso falar da DDP no resistor? Pessoal, a DDP nesse resistor, U, é a resistência vezes a corrente total. A resistência do resistor é constante, ela não varia. Só que a corrente, nota, eu estou vendo que tem mais corrente. Se aumenta a corrente, aumenta também a DDP. Então aumenta e aumenta para a questão de número 4 da URGS e de Equador para número 4. Questão número 5. 2 lâmpadas incandescentes comuns, uma de 60 watts, 120 volts, e outra de 100 watts, 120 volts, são ligadas em série. A associação é ligada a uma DDP de 120 volts. Com relação a esse circuito, considere as seguintes afirmativas. Afirmativa número 1. A corrente na lâmpada de 60 watts é igual à corrente na lâmpada de 100 watts. Pessoal, a questão número 5 tem que cuidar, é uma questão que é bem perigosa, esse tipo de questão aí, é fácil para o aluno errar. O fabricante me disse que a lâmpada de 60 watts liberará 60 watts se eu ligar em 120. Beleza? Essa aqui eu vou chamar de lâmpada A. E a lâmpada B, o fabricante me disse que ela liberará 100 watts se eu ligar em 120. Só que o que eu faço? Ele me disse que ele liga as duas em série. Não vai ligar corretamente, portanto. Vai ligar as duas em série. E depois de tu ligar as duas em série, o que vai acontecer? Tu vai ligar 220 para as duas. Então tá aqui, ó. Eu vou fazer assim. Tá aqui a lâmpada A, tá aqui a lâmpada B. E eu vou botar 120 volts para as duas de total. Nós sabemos que o circuito em série, ele distribui aquela tensão. Então, nesse cara aqui, o UA vai ser uma parte do 120 e o UB vai ser a outra parte, somadas essas tensões, o A mais o B dá 120. Ou seja, eu não vou ligar como o fabricante mandou. Nem essa, nem essa. Então, a primeira pergunta, mas a corrente elétrica é a mesma? Sim, porque não é a mesma de funcionamento normal. É a mesma, que eu nem sei quanto é que é, mas é a mesma? Sim, eles estão em série. Então, é verdadeira a primeira. A corrente
na lâmpada de 60 é igual a de 100. A lâmpada de 60 brilha mais que a lâmpada de 100? Incrivelmente sim. Deixa eu te mostrar isso. Quando as lâmpadas, eu chegar aqui, ó, se eu ligasse em paralelo essas lâmpadas, ligasse essa em 120 e essa em 120, corretamente ligadas, corretamente. O que é corretamente? É ligar essa em 120 e essa em 120. Eu ligasse a mesma DDP, olha aqui, U ao quadrado por R, a mesma DDP de 120, porque daí elas estariam em paralelo. A lâmpada que libera mais potência, 100 watts, é a de menor resistência. Então notem que se a potência, ligado corretamente, se a potência da lâmpada A é menor que a da B, ligada corretamente, então a resistência da lâmpada A é maior que a resistência da B. Isso ligado corretamente. Aí eu ligo incorretamente, ligo em série. Só que em série eu tenho o seguinte, eu tenho que em série a potência é U ao... Desculpa, agora eu não posso usar U ao quadrado, porque não é o U que é igual, o que é igual é o I. Então agora olha o que eu faço, R vezes I ao quadrado. Então o que eu terei aqui? Eu terei a mesma corrente, só que a resistência é algo que se mantém daqui para cá. A potência não se mantém, não é mais 60, nem dessa nem dessa. Porque a DDP não é mais 120 para cada uma. A corrente não é a mesma. A única coisa que é igual é o filamento, aquele comprimento L, o material mesmo. Então a resistência RA é a mesma aqui e aqui. Só que se a resistência RA e RB são iguais, RA continua maior que RB. Aí o que vai acontecer? Olha aqui. A potência será maior na maior resistência. Então por isso tem que cuidar. Ora, quem tem mais resistência tem menos potência, quando ligado adequadamente. Agora, ora, quem tem mais resistência tem mais potência. Depende, então, se eu liguei corretamente ou incorretamente, como o fabricante não mandou. Então aqui, ó, se RA é maior do que RB, eu tenho que PA é maior que PB. Professor, não entendi isso direito. Faz o seguinte, então. Faz a conta. Vem aqui e põe 60 watts aqui e põe 120 aqui. Faz a conta, acha o RA. Faz a conta, põe 100 watts aqui, põe 120 aqui e acha o RB. Tu vai ver que o valor de RA é maior que RB. Depois tu liga eles aqui em série em 120. Fazendo isso aí tu vai ver, vai fazer a conta e vai ver que não está correto aqui então, né? Vai dar que a potência do A vai dar maior que a do B. Ou seja, esse cara aqui, ligado incorretamente em série, brilha mais do que esse. Tá certo, esse item é bem difícil, o item 2 é verdadeiro. A corrente ser igual é fácil, né? Verdadeiro. Agora, então, a lâmpada de 60 brilha mais que a lâmpada de 100. 3. A lâmpada de 100 brilha mais que a de 60. Não. Eu mostrei que quem tem mais resistência ligada em série tem mais potência. Então, a lâmpada de 60, aquela que tinha mais resistência, lá do fabricante, brilhará mais resistência, mais potência. Então a 13 está errada e a 2 está certa. 1 e 2. A de Argentina para a questão de número 5. A aula revisando conteúdo sobre resistores em série está encerrada. Te espero na próxima aula. Aquele abraço!